Eu gravei um vídeo, foi postado já, onde eu falei sobre para as esposas que vivem o dilema da pornografia e ver o seu marido na pornografia, coisa do gênero. E pediram para mim falar mais, mas falar direto para um homem que tem esse dilema, que tem essa guerra com ele. Alguns nem têm guerra, vivem isso de maneira sem nenhum tipo de peso, de entender que isso não é, que isso é uma coisa destrutiva. Porque nós vivemos dias onde que parece que, principalmente no mundo do homem, isso não é um problema. Entenda uma coisa, a Bíblia fala em Levíticos capítulo 11, que a vida da carne, a vida da alma, ela está no sangue. E toda movimentação sexual, ela envolve sangue, sangue de aliança. E todo sangue de aliança abre uma janela espiritual para transferência. Por isso que a Bíblia fala que deixará o homem, seu pai, sua mãe, essa mulher, e se unirão e se tornarão uma só carne. Por que uma só carne? Porque na relação sexual que é derramado sangue de aliança. E isso tem transferência de espírito, porque uma janela espiritual se abre aí. Então, primeiro que o homem precisa saber que, ou a mulher, quem quer que esteja nessa condição, mas aqui estamos falando para o homem, que ele tem a malha espiritual dele comprometida quando ele se relaciona com o universo da relação sexual ilícita, quando não está dentro de uma jurisdição que Deus estabeleceu para ele, que é a jurisdição do casamento, da aliança de matrimônio. Por mais que o homem possa ignorar isso, mas são transferências que existem. E compromete a sua inteligência espiritual. E, em última instância, compromete até a sua inteligência psíquica. O meu querido amigo, o pastor Jacques de Aquino, ele conta sobre uma aula que ele teve com um médico para agentes de comunidade terapêutica que cuida de dependentes químicos. E ali ele trouxe várias tomografias, radiografias do cérebro, colocou assim num varal, na parede, e foi explicando, olha, esse cérebro aqui que você está vendo, que é aquela mancha preta, isso aqui foi tantos anos, a pessoa foi viciada em cocaína, essa mancha preta nesse cérebro aqui foi tantos anos viciado no crack, aqui na heroína, aqui nisso. E por último, havia um cérebro com uma mancha bem maior. E aí ele indagou, quero que vocês descubram, adivinham, o que são esses neurônios queimados aqui, que tipo de droga pode ter sido, e eles foram tentando adivinhar, fizeram vários coquetéis ali para tentar achar, e o médico falou assim, não, isso aqui é uma radiografia de um cérebro de uma pessoa, de um homem que morreu viciado em pornografia, porque a pornografia, o vício da pornografia tem o mesmo poder de queimar neurônios que a droga tem também. Por isso que em Oséias está escrito que a sensualidade, a imoralidade, ela rouba a inteligência. Ela rouba a inteligência. E, sobretudo, a sabedoria espiritual. Porque se em última instância ela pode atingir os próprios neurônios, em primeira instância ela atinge a nossa malha espiritual. Nossa sabedoria fica comprometida, nosso discernimento espiritual fica comprometido. E isso, deixa eu lhe dizer mais, compromete o discernimento espiritual, compromete a sabedoria, mas não compromete o dom. Uma pessoa pode estar fazendo curas, milagres em Deus e ter, na hora de pregar, uma pregação poderosa, mas na sua própria vida, ela está vai destruindo o seu futuro, vai destruindo o seu casamento, vai destruindo, abrindo janelas espirituais para os mesmos espíritos afetar filhos, coisas desse tipo, quando isso não é devidamente compreendido. Portanto, é importante só saber dessa importância. No segundo momento, para aqueles que realmente querem sair desse calabouço, querem sair desse labirinto, querem ser arrancado desse lugar, o primeiro passo é você reconhecer que se você não consegue sair sozinho, o primeiro passo é reconhecer que não consegue sair sozinho. O segundo passo é você reconhecer isso como pecado. Mas reconhecendo isso como pecado, você não é convidado para abraçar a culpa. Porque o diabo ele trabalha com duas armas poderosas. Ele te tenta no pecado. Se você resistir ao pecado,
ele vai tentar introduzir em você o orgulho, para você acreditar que pela sua própria força você conseguiu. Se você não resistir ao pecado e cair no pecado, ele vem com a arma mais letal que tem, que é a culpa. E quem abraça a culpa não abraça responsabilidades. Por isso que quem está na pornografia, muitas vezes, e quem tem temor de Deus, né, que está na pornografia, ele, segundo momento dele, primeiro momento ele aceitou a arma de cair no pecado, no segundo momento ele é fisgado pela culpa. E quando ele é fisgado pela culpa, ele não abraça a responsabilidade de sair daquilo ali, de se reeducar numa linha, numa postura de resistência àquelas tentações. Porque quem abraça a culpa não abraça a responsabilidade. E o diabo, ele trabalha com a culpa. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. Então, um dos passos para me sair disso é entender que em Cristo Jesus, na perspectiva do Cristo, ainda que eu caí, na perspectiva de Cristo, eu continuo santo. No Espírito, na perspectiva de Cristo, eu continuo santo, porque a minha santidade está no Senhor. Crendo e confiando nessa verdade, é que eu me encorajo para ir saindo desse pecado, abrindo mão desse pecado, porque eu passo a confiar, acreditar na minha santidade. E a partir do que eu vou confiando e acreditando na minha santidade, a palavra para mim já não é mais você não pode. A palavra para mim agora é você não precisa mais disso. Você é santo. Isso não faz parte da sua natureza. Para isso, eu preciso me livrar da culpa e me dar os passos para ser arrancado desse lugar. Como que eu me livro da culpa? Confiando no amor de Deus. Confiando no amor do Pai. Juscelio, isso não é uma apologia ao pecado? Não, eu estou aqui exatamente dando uma receita para quem já está caído. Para sair desse lugar. A culpa muitas vezes te assola nesse lugar. E você chuta o balde de vez. Não. Se 10 vezes cair, 10 vezes volta para esse lugar. Volta. O problema para Deus não foi Adão ter comido o fruto proibido. O problema para Deus foi Adão ter faltado o lugar do encontro. Por isso que Deus não perguntou a Adão o que você fez. Deus disse a Adão, aonde você está? Por que Deus quer me arrancar da pornografia, arrancar do pecado? Porque quando eu caio nesse lugar, eu abraço a culpa. E quando eu abraço a culpa, eu não volto para o lugar do encontro com Deus. Porque eu passo a ter uma ideia errônea de Deus. Aí eu vou tentar me tampar com as próprias folhas. Eu abandono a graça de Deus e tampo com as minhas próprias folhas. Lúcido nessa verdade, você começa a dar os primeiros passos para sair desse lugar. Uma outra coisa, se você já alcançou dimensões que você não consegue sair daí sozinho, procure um mediador. Um mediador em Deus, um homem que possa te ajudar. Por quê? A prestação de conta colabora muito para isso. Porque isso é um tipo de uma lepra. E na Bíblia Sagrada, a lepra não é uma enfermidade que você procurava o médico. Na Bíblia Sagrada, a lepra era uma enfermidade que que as pessoas procuravam o sacerdote. E o sacerdote acompanhava a evolução da cura da lepra. Por quê? Porque isso é uma lepra que precisa de prestação de serviço, prestação de conta. Por quê? Porque além de na prestação de conta, você praticar o exercício de vir para a luz, você ganha alguém que está firme nesse ponto, que se une em intercessão, se conecta com você como um suporte e a partir da prestação de conta em uma instrução salutar, você vai saindo desse calabouço. Então, ainda que você possa ser visto simplesmente como um vagabundo sem vergonha, eu sei que se você está enterrado nesse lugar, tudo que você quer é sair. Você ama a sua esposa, você ama Jesus, você ama a sua casa, você ama Deus. Então, não despreze essas instruções. Elas vão te levar para um caminho de libertação. Que o Senhor te ajude a crer no amor dEle, na graça dEle, no favor dEle, para sair desse lugar. Por quê? Porque a graça não é um convite para entrar no pecado. A graça é um convite para sair do pecado. E a graça do Senhor está disponível para mim e para você, cada vez que a gente cai em qualquer vala que seja. Então, receba, se permita. Não ame mais a sua reputação do que a sua cura. Se exponha para alguém, busque ajuda e seja livre.
Deus abençoe seu coração.